Assim que eu descobri que eu estava esperando o Paolo, foi uma surpresa e tanto, né? Agora imagina só a reação de quem descobre que tem na barriga 2 ou 3 bebês ou mais. Gente, deve ser uma sensação inexplicável, não é verdade? Pois é, o número de gestação múltipla aumenta cada vez mais. Parte dessa crescente se deve aí a fatores hereditários e também a técnicas de reprodução assistida. E a gente vai falar melhor sobre este assunto no quadro Fala Doutor de hoje. Filho já está aqui ao meu lado, especialista no assunto, especialista em reprodução humana, vai tirar todas as nossas dúvidas, não é verdade, doutor? Bem-vindo, um ótimo feriado para o doutor também. Estamos aqui esclarecendo as dúvidas do público. Boa tarde, é um prazer aqui estar com você, tentando tirar as dúvidas de todo mundo, né? Isso é muito bom. Eu já começo, doutora, nosso bate-papo, a nossa entrevista, com uma dúvida de uma telespectadora que já mandou WhatsApp pra gente. Olha só que diferente, ó. A Marjorie Aquino, ela diz assim, ó, minha mãe teve 2 gestações e gêmeos univitelinos. Sou gêmea e minhas irmãs mais velhas também. O médico explicou que sempre que tivesse uma gestação, seria de 2 ou mais bebês. Ela é a única da família que teve gêmeos. Tem fotos também dela, me parece, né? Olha aí, ó, aí tá uma irmã, né? 2 irmãs gêmeas. E aí tem também mais 2 irmãs que também são gêmeas. Então é a mãe que tem 4 filhas, sendo 2 pares gêmeas. E aí, doutor? Então vamos lá, vamos por partes, vamos. Porque vamos fazer vocês entenderem tudo. Tá bom. Acho que, em primeiro, nós temos que explicar o que é gêmeos idênticos e não idênticos. Tá certo. A grande hereditariedade é maior nos gêmeos não idênticos, que não são univitelínicos, são bivitelínicos. Existe hereditariedade também nos gêmeos univitelínicos, mas muito menor. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 0,95% para cada 15 mil casais, para 15 mil gestações. Isso, em fertilização assistida, é 0,95%, menos que 1%. Na população normal, na gravidez naturalmente, é 0,5%. Quer dizer que esse histórico é difícil. Apesar de existir hereditariedade, é difícil. É mais comum nos casais que não participam do grupo de gêmeos idênticos. Os não idênticos, esse tem um fator hereditário maior. Chega ao torno de 11% a 15%. Então, quando as meninas engravidarem, pode ser que elas... não tenham gêmeos podem iguais. ter, mas estão correndo o risco de mais ou menos 0,5%. Mas risco de ter gêmeas... A chance de ter gêmeos é... idênticos, de 0,5%. Ele tem menos fator... porque o que acontece? Nos idênticos existe uma divisão da carga genética. Os 2 têm a mesma carga genética. Tá. E nos outros não. Os outros foram simplesmente a mulher que formou 2 óvulos... produziu 2 ovos e foi fertilizado por 2 espermatozoides. Eles são irmãos, mas não têm a mesma carga genética. Quando a gente vai falar assim, mas quando que acontece gêmeos? Tem vários fatores que acontece a gemelhalidade. Por exemplo, a história materna, a idade, a raça, peso, altura, alimentação, Nossa. amamentação. Então, vamos Tudo lá. isso tá ligado, doutor? Vamos tentar. A idade, me interessei pela idade já de cara. Porque o que acontece? No começo parece um contrassenso, porque, mas a mulher com mais idade é mais difícil engravidar. Mas, por outro lado, naturalmente, como o ovário vai diminuindo a sua função, e vai existindo mais um hormônio que aumenta a produção de estrogênio e que faz aumentar a taxa de gravidez gemelar. Mesmo parecendo ser um contrassenso, como assim os outros fatores também parece ser isso. Mas é isso que a literatura e a estatística nos mostram. Por exemplo,
A história familiar, eu acabei de explicar, ela é muito mais frequente nos gêmeos não idênticos. Quanto ao peso, o peso funciona, mas a pessoa que tem mais peso, que é mais aumento de peso acima do normal, é mais difícil engravidar. Verdade, mas é mais fácil de ter gêmeos. Olha que engraçado. Porque também tem muitos receptores de estrogênios no tecido gorduroso, então ela produz mais estrogênios circulante e aumenta a produção. Ela pode ovular 2 óvulos e ter uma gravidez não univiterínicas, biviterínicas, não idênticos. Quando tem gêmeos na família do marido, por exemplo, a probabilidade de ter é grande? Quando é a herança do lado paterno, é bem menor do que do lado materno. Nossa, que interessante. É mais frequente quando a herança vem do lado materno. Entendi. Por isso que são chamados gêmeos fraternos. Agora, quanto à altura, também tem muitos estudos mostrando, por exemplo, uma mulher de 1,65 m, ela tem 5% mais chance de ter gêmeos do que uma mulher de 1,60 m. Quanto mais alta a mulher, tem mais chance de gêmeos do que quanto mais baixa. Que engraçado isso, doutor. Um outro contrassenso, por exemplo, a amamentação. Por si só, nós sabemos que a amamentação, ela evita a gravidez, porque ela diminui a capacidade ovulatória da mulher. A prolactina inibe a produção de óvulos. Mas, por outro lado, a mulher que engravida amamentando tem mais chance de gêmeos. Nossa, isso é novidade, não sabia não. Tem mais gente participando, a Carol diz assim, ó. Aos 16 anos engravidei de gêmeos. Alguma probabilidade de uma próxima gestação vir gêmeos de novo? Também, quer dizer, aquela que já teve gêmeos tem mais probabilidade de gêmeos. Interessantíssimo. Aquelas mulheres que têm uma prole muito grande, que engravidaram várias vezes, também aumenta a chance de gêmeos. E reprodução assistida também, a probabilidade é maior ainda, daí não nós vamos começar a misturar fatores. Tem herança na família, história, tem a idade, tem a alimentação, que também é interessante. Aquela que se alimenta de muitos alimentos lácteos, tem estudos mostrando que tem um maior índice de gêmeos. Daí, se você pega uma paciente que vai fazer, é lógico que a fertilização in vitro, que a reprodução assistida, pelo aumento de gonadotrofinas do hormônio, que aumenta a produção estrogênica, produz uma quantidade maior de gêmeos. Por isso que em 2010 saiu uma lei do Conselho Federal de Medicina dizendo que a gente só pode transferir 2 embriões para pacientes até 35 anos de idade. De 36 a 39, só podemos transferir 3 embriões. E de 40 anos para cima, podemos transferir 4. Isso porque o índice e a idade do óvulo não tem a mesma qualidade dos mais jovens. E a gente consegue, a lei nos permite transferir mais para que ela tenha a mesma porcentagem de gêmeos, que continua sendo de 10% a 15%, durante toda a vida. Quer dizer, tanto faz ela antes dos 35, como depois dos 35, como dos 40 em diante, ela vai continuar tendo a mesma coisa. Na nossa clínica, desde que saiu essa lei, a clínica Fertilizar tem a mesma taxa de gemelalidade. Se você pegar uma paciente que tem vários fatores, ela vai ter um índice maior, tentando responder aqui a pergunta dela. Uma paciente que vai fazer uma fertilização in vitro, que tem um aumento de peso, que é alta. Então, você vai somando os fatores que aumentam a taxa de gêmeos e essa paciente vai aumentar a probabilidade dela de gêmeos. Eu adorei nosso bate-papo, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. Está todo mundo aí agora já sabendo da probabilidade de ter ou não gêmeos depois da nossa entrevista de hoje. Obrigada, sucesso. Muito obrigado. É um prazer participar novamente do seu programa, podendo orientar no que for possível em reprodução humana. Obrigada, doutor.